Que Deus ilumine os nossos corações. Agora vamos dar início na nossa reunião de hoje, serenando nosso pensamento, serenando nossos sentimentos, com muita gratidão interior. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão pelo alimento, pelo ar, pela água, pela saúde. Gratidão pelo Evangelho. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui hoje nessa reunião, para nós podermos refletir mais um pouquinho sobre o tema evangélico. Que Jesus ilumine os nossos corações, abençoe a todos, e que nos mestre amado, em favor de toda a comunidade TEMPAC, todos os nossos vizinhos aqui da região do Morado do Sol, todas as crianças, os jovens, as mães, os pais, sejam todos abençoados. Cada um seja visitado pelos bons espíritos, estejam amparados na tua luz, Jesus. Que a tua paz esteja conosco. E que todos aqueles irmãozinhos que estão aqui nesta casa recebam assistência, tanto encarnados como os nossos irmãos desencarnados. Que a tua paz esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, companheiro João, seja bem-vindo. Boa noite, amigo Maurício. Gratidão pela oportunidade. Deus abençoe. Gratidão. Então, nós vamos falar hoje sobre o tema haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente, quando fala em falsos profetas, a gente imagina aqueles profetas de muita evidência, mas a gente vai analisar aqui no Evangelho que ele não fala só de grandes evidências, mas todo aquele que ensina, que transmite algum ensinamento, pode ser profeta. E se ele ensina errado, está sendo falso. Então, Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 20, Jesus diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, que por dentro são lobos rapaces. Ou seja, então muitos, quando falam coberto de peles de ovelhas, porque lembrando, a ovelha é um animal dócil e é tido sempre no Evangelho como símbolo do bem, mas coberto de peles de lobo, porque o lobo é tido como um animal peçonhento, um animal que pega as ovelhas, né, e assim por diante. Perigoso. Então faz essa comparação. Jesus faz sempre analogia. E ele já nos diz: conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Interessante, né? Pelos seus frutos. Aí fala assim: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa, ou seja, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então ele faz essa analogia aqui e nos mostra, né, que para nós entendermos, compreendermos o falso profeta, é pelo fruto que ele dá. Se o fruto dele não é do bem, então ele não é um profeta. Analisemos, pensando aqui, hoje eu estava assistindo uma palestra do tipo documentário falando sobre o Chico Xavier. Aí pensemos bem, todo exemplo que ele deu foi de amor, ou seja, a árvore, ele deu bons frutos e muito bons frutos, imaginando quase 500 obras passadas pelas suas mãos, e todas as obras nos orienta para o bem, nos ensina, nos educa, nos evangeliza, nos mostra o caminho do Cristo.
E sem contar ainda, enquanto alguns, às vezes, aparentemente faz o bem, mas usa em benefício dele, em benefício próprio. Ele nunca usou nada em benefício próprio. Conta até uma historinha engraçadinha que ele mesmo conta. Ele conta o seguinte, ele fala que quando ele começou, aí alguns livros começaram a vender bem. Aí o pai dele viu que os livros estavam vendendo bastante. Aí falou, Chico, seguinte, você falou que o seu trabalho desses livros é voltado para os pobres, para os que precisam. Quem precisa mais do que nós? Nós somos pobres demais, pobres de valer. Então a gente precisava reverter um pouquinho desse dinheiro para nossa família. Aí eu Chico, não, pai, não podemos pensar nisso, que essa obra não é minha. Essa obra é dos espíritos. E eu não posso usar desse dinheiro de forma pessoal. Então, aí ele falou assim, não, esses seus espíritos estão muito atrasados. O pai dele diz, né? Esses seus espíritos estão muito atrasados. Quer dizer, não deixar usar o dinheiro em favor de si era um atraso. Aí, a gente vê a questão do ser profeta de verdade, ser um missionário de verdade, quanto muitos outros por aí hoje estão enriquecendo, ficando milionário, bilionário, às custas do Evangelho. O Chico não usou nada que vinha do Evangelho. Trabalhava até 20 horas por dia, mas não usou desse dinheiro. O dinheiro dele é só o dinheiro do seu emprego público primeiro e depois da sua aposentadoria. Mas ele não usava nada disso. Aí mostra que realmente a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Podemos, no significado comum, quem são os profetas? Significado comum, quem faz adivinhações e prognósticos sobre o futuro. Então, nessa ideia de profeta é profetizar o futuro. Esse é o significado comum. Mas no sentido evangélico, é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, todo aquele que veio com a missão de ensinar o Evangelho, trazer o amor, esse é um profeta. E se ele faz o contrário, aí sim seria o falso profeta. Quais são as características do profeta, né? Então, primeiro, característica, obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Então, os valores predominantes do profeta são valores morais, como Cristo mesmo já ensinou, nos falou. Ele nunca falava de coisas materiais, mas sempre do espiritual. Ou seja, ele falou do moral. Então, o verdadeiro profeta, ele trabalha com o moral. E o profeta, de verdade, tem a missão de instruir os homens e revelar coisas ocultas dos chamados mistérios da vida espiritual. É outra característica, né, de instruir os homens e revelar as coisas ocultas, mas sempre nos mistérios espirituais, o lado moral das coisas. Seu pai. Boa noite, Anne. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais pertinente do que questionar por que os falsos profetas insistem em fazer seu mercado, poderia dizer, é muito mais útil perguntar o que nos impulsiona a sermos seus clientes, né? Por que nós somos clientes dos falsos profetas? Nós como humanidade, né? Nós como humanidade, nós gostamos demais de acreditar no falso. Se uma pessoa passa uma notícia falsa, nós distribuímos com muita felicidade.
e não gostamos tanto das verdadeiras. E o que acontece também? A gente acha que é coisa fácil. Por que nós somos enganados? Enganados porque nós queremos a facilidade. Se a pessoa vende um lote no céu, por exemplo, ele acha que o cliente é doidado, porque é fácil. Você ganhar um lote no céu, né? Ou comprar direto no lote, garantir a vida espiritual do bem, ou numa boa, né? A pessoa acaba caindo e comprando. Por que muitas fraudes acontecem? Por isso. Nós temos muita facilidade de querer coisas fáceis. Então, significa que nós queremos, de alguma forma, ser enganados. Então, a gente é importante perguntar, né? Por que nós somos... O que nos leva a ser clientes dos falsos profetas? Nós vivemos com a ilusão, sempre iludidos, né? De que a posse material proporciona felicidade. Então, se alguém oferece uma igreja que oferece riqueza para nós acabamos entrando naquela igreja porque a gente acha muito bom o lado material, né? Ali eu vou ter lá na igreja prometeu, eu vou ter uma casa, que eu vou ter um carro novo, que eu vou ter uma vida, um salário muito bom, um emprego muito bom. Então, eu acabo caindo naquela lábia ali que está oferecendo coisas materiais. E a gente tem a ilusão também de que o poder e a fama garantem o amor. Então, é poder e fama em amor. A gente tem a ilusão de que a força bruta nos protegerá de uma possível agressão. A força bruta, a gente acaba valorizando o que é mais brutal. Também que a prática sexual daria uma integral gratificação na vida. Então a gente tem sempre a ilusão das coisas fáceis, das coisas da terra. Então, quando nós começarmos a perceber que a vida espiritual, a felicidade verdadeira, ela está na vida espiritual, é vida da alma, não é da matéria. Eu posso ter muito dinheiro, mas será que esse dinheiro vai me trazer felicidade? Vai depender de mim. Mas o dinheiro em si não vai trazer. Pode ser feliz com bastante dinheiro? Pode. Porque muitas vezes a gente fica demonizando o dinheiro. Não podemos demonizar o dinheiro. O problema está em nós. Mas muito dinheiro abre um caminho mais propenso para os erros, né? Mas pode ser feliz e caminhar retamente com bastante dinheiro. Isso é possível. Joana de Ângeles, na obra Amor, Imbatível Amor, do Divaldo, ela fala o seguinte, que o homem vive no mundo físico, no qual a ilusão da forma confunde a realidade. Então, a ilusão da forma confunde a realidade. O que parece tem predomínio sobre o que é. Então, aquilo parece, a gente acha que é. O visível e o temporal dominam os sentidos em detrimento do invisível e do atemporal. Então, aquilo que nós podemos pegar, sentir fisicamente, nós acabamos achando que a realidade é ali. Até chega ao ponto de nós acharmos que o nosso ser real é essa matéria. E, na verdade, o Espiritismo ensina para nós que o nosso ser real não é essa matéria. O nosso ser real é o espiritual. O tempo físico confunde-se com o tempo emocional, onde o passado e o futuro são vividos no presente em detrimento do presente que deixa de ser vivido. Então, muitas vezes, nós preocupamos mais com o nosso passado,
com os nossos erros do passado, com as nossas quedas do passado, ficamos desanimados, ou então preocupados a viver o futuro. Esquecemos de construir no presente. Porque, na verdade, o único tempo real é o presente. Porque o amanhã, quando chegar lá, já é hoje. Então, eu não posso ficar esperando, nós não podemos ficar esperando o nosso só o futuro. Tem que pensar fazer o futuro hoje. Nós trabalhar bem hoje. Não no sentido dos gozos materiais, porque eu uso essa expressão assim, ó, tem que curtir a vida hoje. Não é nesse sentido. É fazer as coisas certas hoje. Viver bem da melhor forma possível hoje. Trabalhar da melhor forma possível hoje. Porque é pelo hoje que a gente constrói a nossa caminhada. Enquanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de identificar os conteúdos, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da ilusão. Então, enquanto nós não trabalharmos pensando viver a realidade, então a gente fica muito propenso à ilusão. A ilusão de esperar sempre as coisas acontecerem, achando que aquilo vai nos trazer felicidade. Ao passo que nós vimos quantas pessoas ricas, bonitas, de posição social alta, de saúde física muito boa, com muito dinheiro, suicidando. Imagine bem, por que está suicidando, será, né? Tem dinheiro, tem beleza, tem posição social, tem saúde do corpo, suicidando. Porque nada disso garante felicidade, porque a felicidade é interna. Somos vítimas de falsos profetas porque seu discurso vai ao encontro dos nossos desejos. Por que nós somos vítimas dos falsos profetas? Porque eles falam aquilo que eu quero. Eu quero dinheiro. Ele me promete dinheiro. O cara quer casar, quer ter uma namorada bonita e casar, e eles oferecem essa possibilidade de arranjar um grande amor para ele. Então, o que ele fala é o que a gente quer ouvir. E como eles são espertos, né? Eles falam que as pessoas querem ouvir. Talvez Jesus tenha achado importante nos alertar quanto aos falsos profetas, porque por trás deles, dando-lhe suporte, encontra-se a principal de nossas fraquezas, nosso desejo. Então, Jesus já sabia disso, já sabia que as nossas fraquezas são enormes e que nós somos propensos a aceitar as ideias dos falsos profetas. Aí ele nos alertou bastante. Os falsos profetas são apenas depositários dos desejos que nos afastam do caminho. Então, na verdade, nós somos clientes dos falsos profetas porque eles falam daquilo que eu quero ouvir, daquilo que nós queremos ouvir. Aí, ele cativa a gente com facilidade. Que tipo de profeta buscamos? Será que tipo de profeta? Nós buscamos os profetas da verdade, do amor, da árvore que dá bons frutos, aos que buscam profetas sobre recursos materiais. Então, ele quer dinheiro e busca aquele que promete dinheiro, promete coisas materiais. Aos que buscam profecias sobre poder. Uns querem poder, né? E ele busca o falso profeta que oferece poder para ele. Os critérios mais básicos, todos se encontram concentrados no amadurecimento das nossas expectativas com relação a Deus
Jesus e profetas, missionários, de modo geral. Então, para nós não cairmos nos falsos profetas, nas lábias dos falsos profetas, nós precisamos começar a entender a nossa realidade. O que nós buscamos? Aprimorar o que nós buscamos. Se o profeta que buscamos é aquele que nos garantirá dinheiro fácil, se arrumará ou trará de volta um namorado, namorada, esposa, se é para acabar de vez com o problema espiritual, sem esforço de nós mesmos, a pessoa tem uma obsessão, e o falso profeta garante, olha aqui, você chega aqui, a gente amarra o obsessor. E você vai ficar livre do obsessor para sempre. Aí é fácil, né? Aí, como nós queremos facilidade, eu vou lá nele, a gente paga dinheiro para aquela pessoa, para que ele tire aquele espírito. O espírito ensina que, para livrar dos obsessores, é a gente se reformar. Precisa de oração para ele? Precisa de oração. Não amarrar, né? Mas orientá-los no caminho do bem. Se é para acabar de vez com o problema espiritual, tem esforço, então, tendemos a encontrar profetas que possivelmente acabarão nos decepcionando ao longo do tempo. Então a gente quer, mas geralmente não consegue, né? O Hamed diz o seguinte, que as ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas, embora, assim, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo da realidade. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja a realidade daquilo que verdadeiramente seja a realidade. Fica bem claro por que aquilo que nós somos enganados é bem fraudes materiais, né? Por que as pessoas enganam a gente? Chega e oferece, olha, se você foi contemplado com 15 mil reais, você ganhou um prêmio de 15 mil reais. Aí você agora, basta você depositar 1.000 para mim e eu libero os seus 15. E por que a pessoa cai? Porque ele está fora da realidade, quer as coisas materiais, com facilidade. Agora, quando nós descobrimos que nada vem com facilidade, a nossa reforma interior, ela é árdua. Para ganhar o dinheiro nosso, é um trabalho também árduo, não é fácil. Quando vem uma coisa fácil assim, a gente já pode ter o cuidado. Da mesma forma, também é no sentido dos profetas ou falsos profetas. Quando prega coisas que não precisam do meu esforço nenhum, então eu estou com um problema obsessivo. Aí tem um falso profeta que fala, você vem aqui, você traz isso, e você fica livre disso. Dessa obsessão. Coisa fácil. Sem nenhuma ligação com a minha reforma interior, com a minha melhoria espiritual, com o encaminhamento daquele irmão que também é obsediano. Então, se nós soubermos, aprendermos que a vida é assim, ela não é uma coisa tão simples. Não é apenas de chegar lá e apenas com uma palavra mágica as coisas mudam, não mudam. Nós temos que mudar interiormente. João fala o seguinte, em João, né, primeira epístola de João, ele fala, meus bem-amados, não criais em qualquer espírito, experimentais que os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm levantado o mundo. E como descobrir? É como disse antes no começo, sobre a árvore e o fruto. O fruto é de amor, é de caridade, é do bem,
Então, aquele pregador, aquele instrutor é realmente bom. Por exemplo, nós falando do Chico, né? Mas pensemos no Divaldo. Mais de 90 anos, trabalhando pelo bem da humanidade. Quantos livros, quantas crianças foram adotadas ali na Mansão do Caminho? Quanto de caridade que o somos não vem fazendo? Aí dá para se crer, tá, porque realmente o que ele ensina, as obras dele são realmente profetas, porque ele está fazendo o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda fala o seguinte, capítulo 21, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos,